Salve, salve, rapaziada. Bom dia a todos. Mais um vídeo, não dá nem para falar mais um vídeo, porque essa semana nem tivemos vídeo, né? Essa semana foi aquele período sabático do canal, período sabático, para quem não sabe, nada mais é do que aquele período de preguiçoso que não quer fazer nada e usa essa palavra, né? Essa frase, período sabático. Então, hoje estamos de volta para um grande jogo, inclusive, Inglaterra e Brasil, jogo de campeãs do mundo. As seleções se enfrentam às 4 horas da tarde no estádio de Wembley, lá na Inglaterra. Um jogaço. Finalmente a seleção brasileira está conseguindo marcar bons amistosos, né? Depois de passar bons anos aí pegando seleções das piores prateleiras do planeta. Agora a seleção vem com uma sequência de 2 jogos contra Inglaterra e Espanha na próxima terça-feira. Então, 2 jogaços, jogos que empolgam, jogos que dá vontade de, né, sentar no sofá na frente da TV e acompanhar o jogo. Inclusive, nem avisei aqui para a patroa que está aqui do meu lado que hoje tem jogo, 4 da tarde, para assistir. E não tem campeonato paulista, né? Volta só no meio de semana, mas tem seleção brasileira. Antes de mais nada, antes de passar essas primeiras informações do jogo, se inscrevam no canal, curtam o conteúdo, tá bom? Ficamos um tempinho sem vídeos aqui desde segunda, mas agora voltaremos à nossa rotina normal aqui no R-City. Semana que vem tem semifinais de Campeonato Paulista, após jogos assim, voltarão assim na rotina normal. Então é isso, rapaziada. Obrigado aí pela audiência de sempre. E o Dorival Júnior estreia. A estreia mais importante hoje na seleção é a do treinador Dorival Júnior, ex-treinador do São Paulo. E me traz boas expectativas, sinceramente. É um cara que faz ali mais o arroz com feijão, diferente do Diniz. Eu acho que as ideias do Diniz são boas, porém, para um time que tem mais tempo de trabalho, trabalha no dia a dia, com a seleção, eu acho que com uma seleção o trabalho do Diniz dar certo é algo muito difícil. Posso estar enganado, minha boca pode se calar daqui a algum tempo, mas não confio muito no trabalho do Diniz em seleções por conta disso, né? Esse período curto. Acho que o trabalho do Dorival Júnior, não estou desmerecendo, espero que ele, se um dia ele ver esse vídeo, ele não me entenda mal, mas é um trabalho mais simplista, acho que é mais fácil para o jogador entender e tem mais resultados. Acho que um time como o São Paulo, que não é a pior equipe do Brasil, longe disso, né, tecnicamente falando, mas obviamente também não era a melhor equipe e tinha ótimos resultados, ganhou a Copa do Brasil, sempre deu muito trabalho para o Palmeiras no comando do Dorival Júnior, Palmeiras que é um dos melhores, se não o melhor time do Brasil, contra o Flamengo, a mesma coisa, inclusive o título da Copa do Brasil foi contra o Flamengo. Então o Dorival Júnior tem boas credenciais, acredito muito no trabalho do Dorival Júnior na seleção brasileira. Seleção brasileira que vem de um momento bem irregular, né? São 4 partidas sem vitórias, inclusive são 3 derrotas consecutivas, algo que com certeza não é uma rotina para a seleção brasileira. A última derrota, inclusive, foi em novembro do ano passado para a Argentina, em pleno Maracanã. Então é uma sequência aí para se esquecer da seleção brasileira, né? E a Inglaterra vem de uma sequência totalmente oposta. São 10 partidas sem derrotas, né? A última derrota da Inglaterra, eu falei Argentina, né? Inglaterra. A última derrota da Inglaterra foi nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022. Então já faz 1 ano e 4 meses que a seleção da Inglaterra não sabe o que é uma derrota. A derrota foi no dia 10 de dezembro contra a França, né? França que foi vice-campeã do mundo. Então, muita gente até pode falar, mas a Inglaterra também não teve um nível de enfrentamento muito alto nesse período. E a seleção brasileira nessas 4 partidas sem vencer? Qual foi o nível de enfrentamento, né? Tirando a seleção da Argentina. A seleção brasileira empatou com a Venezuela, com a fraquíssima Venezuela.
Então não tem justificativa. A Inglaterra ela pode estar tendo um nível de enfrentamento menor, mas está fazendo os resultados, está fazendo por onde, então vive uma fase muito melhor a seleção inglesa. Então, em questão de resultados, em questão de momento, dá para dizer que a seleção inglesa ela tem um favoritismo para a tarde de hoje. E o Dorival Júnior ainda tem alguns desfalques, né? Casemiro, Ederson, Marquinhos e o Martinelli estão lesionados, jogadores que são frequência aí presente na seleção, presente nas convocações, não estarão ao dispor do novo treinador. Pelo lado da seleção inglesa, o Saka e o Harry Kane, um dos principais centroavantes do mundo, também estão de fora, né? Por conta de problemas físicos. Então a seleção tem seus desfalques e a seleção inglesa também tem desfalques. E, na minha opinião, inclusive, a ausência do Harry Kane é mais sentida do que qualquer uma dessas que a seleção tem. O Marquinhos é um grande zagueiro, mas a seleção tem bons substitutos. O Martinelli também é uma ausência sentida, mas também não é nem titular absoluto. O Casemiro já vive um declínio técnico na carreira, e a seleção brasileira em questão de goleiro, que o Ederson, né, também não vai poder jogar, mas a seleção brasileira é muito bem servida de goleiros, então também é um cara que não irá fazer tanta falta, pelo menos, né, obviamente, no meu ponto de vista. Provável Brasil para hoje é com Bento, Danilo, Fabrício Bruno, Beraldo e o Wendel, né? Novidades aí na seleção brasileira já nessa linha defensiva. Bruno Guimarães, João Gomes e Lucas Paquetá, Vini Júnior, Rodrigo e Rafinha. Tem o principal dos desfalques que eu acabei não falando, que é o Neymar, né? Obviamente o Neymar está se recuperando de lesão, é o jogador extra classe, é o jogador acima da média, que vem de uma grave lesão de joelho e está se recuperando aí. Daqui a alguns meses poderemos ter Neymar Júnior de volta na seleção. E a provável seleção inglesa é com Pickford, Walker, Stones, Maguire e Chilwell, Rice, Bellingham e Gallagher. Foden, Rashford e Watkins completam o time inglês do técnico Gareth Southgate. O Bellingham, né, dispensa comentários também, é um dos principais jogadores, se não o principal jogador da seleção inglesa junto com o Harry Kane, e vem fazendo uma grande temporada lá no Real Madrid. Então vai ter esse confronto aí de madrilistas, né, entre o Bellingham e o Vini Júnior e também o Rodrigo, por que não? E grandes novidades na seleção, né? A seleção inglesa a gente deixa um pouquinho de lado, a gente quer falar de seleção brasileira. Fabrício Bruno, novidade nessa seleção, Beraldo, o João Gomes, que fez um grande trabalho no Flamengo também, vem tendo uma boa jornada no futebol europeu. Eu sou bem sincero aqui com os amigos, né? Eu não acompanho tanto o futebol europeu, talvez da maneira que eu deveria. Mas as informações que chegam, né, que o João Gomes vem fazendo ótimas apresentações pelo Wolverhampton, né, equipe da Inglaterra, da Premier League. Então, o João Gomes, nesse momento, está jogando em casa, né, porque ele está vivendo na Inglaterra, então está jogando no país aí de residência, o João Gomes. Lucas Paquetá também de volta à seleção. Lucas Paquetá, que é muito questionado, né, muita gente fala que ele é bom só de dancinha no TikTok, que é bom de rede social, mas quando precisa representar dentro de campo, vem aí deixando a desejar. Quem sabe essa volta do Paquetá na seleção depois desse tempo fora, depois da polêmica de possíveis manipulações aí de resultados em casas de apostas, né? Possível que ele tomou um cartão para algumas pessoas ganharem dinheiro em casas de apostas. Nada foi provado, ele voltou à seleção. Quem sabe depois desse período longe, ele volte aí com uma motivação maior, apresente um bom futebol. Mas é uma equipe que me agrada. Não espero o show, obviamente, nem por um lado e nem por outro, nem pela Inglaterra e nem pelo Brasil. E óbvio que a seleção brasileira vai oscilar bastante. Natural. Novo treinador, novas ideias, um novo projeto. Então não dá para esperar também uma grande apresentação,
porque é apenas o início de trabalho, e o início de trabalho ainda é logo uma pedreiraça contra a Inglaterra, e terça ainda tem outro confronto contra a Espanha. Mas uma seleção do peso, do calibre da seleção brasileira tem que jogar esse tipo de jogo. Essas partidas aí que acabam fortalecendo e enriquecendo a seleção brasileira para chegar numa Copa do Mundo mais forte. Seleção brasileira que nem Copa vem pegando grandes seleções, até porque em 2022 caiu para a Croácia e em 2018 para a Bélgica. Não chegou a enfrentar as grandes seleções. Então esses amistosos aí a seleção brasileira tem que fazer, tem que tratar com muita importância, porque vem sendo raridade a seleção jogar grandes partidas no cenário mundial. Não considero a seleção brasileira favorita, triste falar isso, né? A seleção pentacampeã do mundo, a seleção que mais tem títulos da seleção no futebol mundial, não considero favorita. Mas também não acredito que terá uma má apresentação. Acho que a seleção com o Dorival Júnior vai apresentar ideias interessantes, um trabalho interessante, não aquele trabalho tão enfraquecido do Fernando Diniz que vinha nas últimas partidas na temporada passada. Para ficar meio mureteiro, eu vou apostar num empate. Acho que a seleção não vence, mas também não perde, e não deixa de ser um bom resultado para a estreia do Dorival Júnior contra a forte seleção inglesa. Está enfrentando uma grande seleção, é inegável. Então é um confronto muito bom aí para se observar, e quem sabe ter perspectivas melhores para a seleção brasileira no decorrer aí da temporada de 24 até chegar à Copa de 2026, tá bom? Semana triste, né, para a seleção brasileira. Vamos encerrar a semana aí com um jogo da seleção contra a forte seleção inglesa, mas foi uma semana aí que a seleção brasileira foi mais lembrada por polêmicas, por conta de Daniel Alves, por conta de Robinho, do que propriamente pelo futebol, né? Então, que termine de uma maneira melhor, porque infelizmente a seleção brasileira vem sendo lembrado por pessoas aí que não dá nem para falar, né? O que eu penso, não dá nem para falar o nome do que eu penso dessas pessoas, mas enfim, são seres humanos desprezíveis e que acabam manchando toda uma sociedade, toda uma nação, além do esporte, obviamente, que eles tinham uma grande representatividade, são figuras mundialmente conhecidas e acabam levando o nome do nosso país dessa forma, né? De uma forma escrota, de uma forma nojenta, e que a justiça seja feita e que hoje a gente consiga passar uma, entre aspas, uma borracha em toda essa polêmica dessa semana e focar especialmente e exclusivamente no futebol, tá bom? Esse é mais um vídeo do R-City. Se inscrevam no canal, curtam o conteúdo, tá bom? E ajudem no nosso crescimento rumo aos 3.000 inscritos, tá bom? Um grande abraço a todos, um ótimo final de semana e até a próxima. Tamo junto!